As fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias estão cada vez mais comuns, em grande parte por conta da popularização do uso da internet para pagamentos. Vale saber, nesse tipo de situação, a própria instituição financeira deve fazer o ressarcimento. No quadro Espaço do Consumidor de hoje, vamos saber quais medidas o usuário lesado deve tomar para garantir esse direito. Por isso, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com um parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, Antônio. Quer dizer que existem fraudes, mesmo a pessoa achando que está pagando de forma segura, ela pode estar sendo vítima de um golpe e ela está imaginando que está pagando, por exemplo, o cartão de crédito para a operadora e, na verdade, é um falsário lá se passando pela operadora e recebendo aquele dinheiro. Existe isso? Existem vários golpes, né? E a internet e os meios de pagamento em caixas eletrônicos e outros é ótimo para os bancos, porque o banco reduz estrutura. Em compensação, em contrapartida, eventualmente essas fraudes elas vão sempre ocorrer. O banco está sempre criando sistemas e mecanismos para fechar as portas para os falsários, para os estelionatários que praticam os golpes. O mais comum, clonar o seu cartão de crédito, no seu computador, dependendo quando o consumidor não tem antivírus, não tem nenhum tipo de proteção no computador, não é difícil pegar os dados dele na digitação. E o golpe do boleto bancário, que é uma prática ainda muito forte aqui em Mato Grosso. Como é que é isso? O golpe do boleto é o seguinte: você recebe uma cobrança legítima e geralmente quando você realmente fez uma compra e vai pagar por boleto, isso está claro. Quando você vai preencher o boleto, eles colocam um vírusinho que muda alguns dígitos desse seu boleto e justamente esses dígitos desviam o dinheiro para a conta do falsário. Esses dígitos lá naquele código de barras. No código de barras, exatamente. Quando faz a leitura ótica lá no caixa eletrônico, ao invés de ir para a operadora, vai para o falsário. Ou quando você vai pagar no seu computador na internet, vai para eles. O consumidor é o seguinte: em relação ao serviço bancário, uma decisão do STJ, eu já falei aqui, o STJ dá a última palavra sobre o Código de Defesa do Consumidor e ficou estabelecido o seguinte: se o banco só se livra de não indenizar o consumidor se ele provar que o próprio consumidor praticou o crime ou agiu de má fé. Se o banco não comprovar isso, a responsabilidade é do banco. Ou seja, pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o banco é responsável pelo gerenciamento de todo o sistema e ele é obrigado a dar a segurança que se espera da operação que ele disponibiliza. Essa é a lógica judicial, né? Então, se você caiu numa fraude, bom, primeira coisa, eu sempre recomendo, registra um BO e comunica imediatamente o seu banco. Eu sempre peço que isso seja feito por escrito, protocolo ou saque pelo número do protocolo. Só que às vezes isso não acontece. O que acontece é o seguinte: no sistema lá do cartão de crédito, diz que a pessoa está em débito. A pessoa pagou a fatura, mas a fatura é falsa. E lá para a operadora do cartão de crédito diz que a pessoa ainda está em débito. Quer dizer, é nesses momentos, é nessas situações que é preciso fazer a checagem e comprovar que a pessoa pagou e, no caso, registrando o BO e procurando os direitos. Exatamente, exatamente. Os idosos são os que mais sofrem esse tipo de fraude e você sempre faz o BO. Existem hoje mecanismos dos próprios bancos que, quando eles mesmos verificam a inconsistência em algumas compras no cartão de crédito, mas quando você se deparar com uma compra que você não fez, imediatamente você tem que ligar para o banco, dar uma contraordem no pagamento daquela compra só, não é de toda a fatura. Olha, aquela compra do dia tal de R$107 eu não reconheço. Agora, com esse BO em mãos, ele liga para a operadora do cartão 0800, reclama via internet. Isso. Ele tem que informar a operadora que ele caiu no golpe. Ele tem que ter uma prova que ele informou. Isso não vai evitar o consumidor de ter dor de cabeça. Ele vai ter que ligar, explicar e ficar contestando. Eu sugiro, quando há uma fraude no cartão de crédito, que você já peça a substituição do plástico, porque muda o número.
Então, é uma facilidade para você não ter 2, 3 meses depois um outro problema com o seu cartão. A pessoa que foi lesada, que caiu nesse golpe, ele precisa acionar órgãos de defesa do consumidor, como IBDEC, PROCON, para ter essa intermediação junto à operadora, ou ele, apenas enquanto usuário, é só as partes, não precisa dos órgãos fiscalizadores? Não, é interessante que os PROCON saibam, por uma questão estatística e por uma questão de exigir, quando um banco está sendo muito vítima disso, os consumidores de um banco ou de uma determinada operadora de cartão de crédito, para que sejam pleiteadas medidas para que isso acabe logo, para que a segurança melhore. Mas não é necessário, não há uma obrigação do consumidor fazer isso. A obrigação do consumidor é fazer o BO e informar o fornecedor, o banco ou o cartão ou o emitente do boleto, enfim, formar a cadeia ali dos envolvidos para solucionar isso. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.